Olá, amigos da TVL, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, a hora do parlamentar, aqui pelo seu canal aberto da TV Legislativa, também através das redes sociais da Câmara de Vereadores, através das empresas de TV a cabo também. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, com muito carinho, o vereador petista, vereador Jean Volpato. Prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer, Marcão. Sempre uma satisfação poder conversar com a TVL, essa casa em que, inclusive, iniciei minhas atividades, meu trabalho. Sou jornalista, você sabe, comunicador também, profissão que eu desempenho há muito tempo, com muita honra, com muita gratidão. E hoje estou aqui, sendo entrevistado pela TV Legislativa, esse espaço importante da democracia na nossa cidade. Que bacana, né? O vereador João Volpato, para quem não sabe, o Jean, ele trabalhou conosco na TV Legislativa, né? Quando estava começando na carreira, não é, vereador? Trabalhou com a gente na TVL, nos ajudou muito na TVL e hoje está ocupando o cargo aqui na Câmara de Vereadores. Então, sempre é um prazer renovado quando a gente acaba batendo um papo com o parlamentar. E como está sendo essa experiência aqui no Parlamento, vereador Jean Volpato? Marcão, eu sempre trabalhei no meio político, né? Sabe que eu fiquei 13 anos lá em Brasília, praticamente, sempre um trabalho em defesa da nossa cidade, junto com a deputada Ana Paula Lima, o ex-prefeito Décio Lima. Então, até antes de vir para cá, eu estava fazendo mestrado de Poder Legislativo, que é o único mestrado que existe no Brasil para poder compreender, entender como é que funciona, né, o Poder Legislativo. Não consegui concluir porque, né, até por uma surpresa boa, que a gente acabou se elegendo aqui na cidade. Mas tem sido um desafio, né, fazer esse mandato, mas, sobretudo, tem sido uma grande oportunidade, né, de poder conversar, dialogar com as pessoas, entender as demandas, entender e, sobretudo, poder executar aquilo que é o principal papel do vereador, e até um trabalho um pouco educativo, que é de fiscalizar as ações do executivo e legislar naquilo que, de fato, tenha a compreensão de um parlamentar municipal. A gente sabe que é muito limitado, às vezes a gente vem com aquela expectativa de legislar no Parlamento Municipal, mas muitas das coisas esbarram na Constituição Federal. Então, a maior parte, e é importante até para a comunidade entender, das legislações são de competência federal ou estadual. Mas o nosso papel aqui de fiscalização tem sido muito importante e eu acredito que depois a gente até vai dialogar um pouquinho sobre esse trabalho, já inclusive rendeu bons frutos para a nossa cidade. Bom, eu não vou deixar para depois, eu quero saber um pouquinho mais o que é o tal do fiscal do povo, né? O vereador Jean Volpato, ele criou no mandato dele, né, junto ao seu gabinete, o fiscal do povo. E ele está indo nas unidades de saúde, está indo aos reclames da população, saber mais o que realmente está acontecendo. O que é o fiscal do povo, vereador Jean? Então, Marcão, eu acredito que o principal trabalho de um vereador é fiscalizar o executivo. E a gente tem muita independência para fazer isso, até porque a gente não tem indicação no governo municipal, não tem uma indicação na Câmara Municipal, que a gente tem muito compromisso com o povo da nossa cidade. E a gente tem recebido algumas reivindicações da nossa população para fiscalizar alguns ambientes públicos da nossa cidade, seja os ambulatórios gerais, as unidades de saúde, as escolas, os CIs e outros tantos ambientes que dependem da atividade do público na cidade. Então, eu vou dar um exemplo, a gente esteve recentemente em alguns CIs de Blumenau, conversando com os servidores, e aí os servidores até me relataram a importância do parlamentar estar junto nesses espaços para poder ouvir, para poder colher todas as demandas. Então a gente vai lá com um papelzinho, com uma prancheta, anota tudo. Está faltando um ar-condicionado, está faltando uma unidade aqui para fazer o refeitório. Teve uma unidade, um CI que a gente foi, que o espaço de refeitório era aberto, animais peçonhentos faziam convívio naquele espaço, cobras, lagartos, imagina um espaço que tem criança. Então a gente anotou obras
de escolas na nossa cidade que estão praticamente paralisadas. Obras que eram para ter sido concluídas com 1 ou 2 anos, já se arrastam aí quase 6 anos, e lá com 2, 3 profissionais apenas trabalhando. E aquela história dos aditivos, né? A obra foi licitada por tanto, e depois que foi licitada, começa a se abrir aditivos para jogar, né, a obra por um prazo maior e começar a ter aquela empresa pedir mais recurso. Então, tem coisas estranhas e nós precisamos fiscalizar cada aditivo, cada contrato, e é isso que o fiscal do povo faz. O vereador, e o fiscal do povo tem um colete, é isso? O senhor coloca um colete? Nós colocamos um colete até por uma questão de identificação, mas também de criar uma georreferência, né? É o fiscal do povo que está lá, está acompanhando o trabalho, e a comunidade também começa a observar isso, e quando a gente coloca na nossa rede, eles começam a se estimular. Jean, mas vem aqui na minha rua para você ver, tem um buraco aqui que já está quase 2 anos, a prefeitura não vem. Um buraco que a BRK abriu e não conseguiu tampar, os motoqueiros estão caindo com a tampa solta. Então começa a criar um clima até da própria comunidade, que eu sempre digo, o principal fiscal do povo, sabe, Marcão? Nós somos representantes aqui, certo, mas é o próprio povo. Então, quando a gente dialoga com o povo vai criando um clima de policiamento que eles vão começando a repassar as demandas também, né? Porque a gente tem 15 vereadores, são 35 bairros na cidade, por mais que a gente se esforce para estar em todos os locais, se a comunidade vem junto, é muito melhor e muito mais fácil. O vereador Jean Volpato, as pessoas que querem ter alguma denúncia para fazer, querem chamar o fiscal do povo, querem chamar o vereador Jean no local, como é que pode fazer? A gente tem a nossa rede social, @JeanVolpato, até eu acho que a TVL tem ali na tela. @JeanVolpato. Jean Volpato. Acessou @JeanVolpato, cai já no Instagram. Nosso Instagram. Isso. Todo mundo, Marcão, até uma coisa que até as pessoas dizem que é um diferencial, mas eu acredito que é até uma questão de respeito. A pessoa que mandou mensagem lá é respondida. Não deixo ninguém sem resposta. E olha, nós estamos com um fluxo de atividade bem grande, assim, no alcance da nossa rede. As pessoas realmente têm interagido bastante, porque interagem, porque realmente estão vendo o resultado. Fico muito grato em relação a isso também, mas esse trabalho não é só nosso, ele vem porque a população vem junto. Se não vem junto, né, o resultado não seria dessa magnitude que tem tido o nosso Então, as pessoas que querem chamar o fiscal do povo, que é o próprio vereador indo ao local, né, anotando tudo, conhecendo toda a denúncia e depois tomando as atitudes que serão necessárias através do seu mandato, basta acessar @Jean Volpato, né, @Jean Volpato, que você vai poder aí interagir diretamente com o parlamentar. Vereador, o senhor, além de fiscalizar, além de estar aí junto das demandas da nossa comunidade diretamente, o senhor fez aqui na Câmara de Vereadores, ou foi atendido um requerimento de sua autoria, que tratou aí sobre uma audiência pública, principalmente sobre violência contra a mulher. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre essa audiência pública que realmente deu o que falar. A gente recebeu diversas demandas, inclusive das mulheres aqui na nossa cidade. Eu sempre digo, Marcão, aqui esse mandato é um mandato que representa várias vozes e vários coletivos. Um desses é a luta das mulheres. E aqui a gente internalizou quando assumiu esse mandato. E as mulheres notaram um aumento, sobretudo isso é estatístico, de violência contra as mulheres em Blumenau, mas também em Santa Catarina. E dispositivos de proteção às mulheres aqui na nossa cidade são muito frágeis, né? Eu vou te dar um exemplo. Estive agora no Ministério das Mulheres, lá em Brasília, e o Ministério ficou espantado como Blumenau não tem estruturado algumas redes essenciais para receber recurso do Ministério e para proteger as mulheres. Por exemplo, Blumenau não tem um conselho das mulheres. Nós não temos uma secretaria para debater a proteção das mulheres, as políticas, seja da saúde ou mesmo contra a violência. Diversos dispositivos ainda são muito falhos. Alguns funcionam. Por exemplo, a Rede Catarina é importante. Certo. Nós temos uma referência aqui na cidade,
que é a Casa Elisa, uma casa que ela realmente é referência para o Brasil, que ela é estruturada, ela acolhe as mulheres, um trabalho emergencial. Quero aqui parabenizar o Ricardo, que toca lá a Casa Elisa, mas sobretudo lembrar que a nossa ex-vereadora Maria Emília, que foi uma entusiasta dessa casa também, hoje é uma referência. Temos dispositivos importantes aqui na cidade, mas tem outros que demandam, sobretudo, priorização do governo. E essa audiência pública, que inclusive lotou o plenário da Câmara, mostrou que é uma pauta, é uma reivindicação da sociedade, da comunidade, foi muito importante, ouviu a Polícia Militar, ouviu a Polícia Civil, ouviu todos os protetores da rede de proteção às mulheres aqui na cidade, os vereadores aqui estiveram presentes. Então, foi muito importante e alguns encaminhamentos foram dados para o município. Um deles é a instalação do Conselho Municipal das Mulheres. Esperamos que o prefeito efetivamente, que é um policial civil de carreira, que já deve ter se deparado com diversos casos tristes de covardia contra as mulheres, espero que ele seja sensível a essa pauta. Vereador, o senhor trouxe eu acompanhei muito a sua fala na tribuna, e o senhor trouxe um tema na tribuna dizendo que há 20 anos, há exatos 20 anos, Blumenau está sem o governo do Partido dos Trabalhadores. O senhor acabou fazendo um balanço do que nós tínhamos e do que hoje nós não temos após o governo do PT, é isso? Exatamente, Marcão. A gente vai fechar aí com o mandato do Egídio 24 anos, né, em que o PT não está mais na prefeitura, mas vai muito além disso. São 24 anos que a gente tem o mesmo coletivo governando a cidade, o mesmo grupo político. Mudou ali o CPF, mas o grupo político é igual. E há 20 anos, né, e vai fechar 24 anos, que a cidade praticamente paralisou. E não sou eu que estou dizendo, eu vou até questionar o cidadão que está em casa. Quantas ruas novas foram abertas na nossa cidade? Quantos novos viadutos? Quantas novas passagens? A cidade, você sabe, chega ali 18 horas, 18h30, não tem mais onde passar. E tem um diferencial, Marcão, há 20 anos a gente tinha metade da população. A população mais que dobrou, nós estamos fechando 400 mil habitantes no próximo censo, tenho certeza que nós vamos fechar 400 mil habitantes, 380 mil hoje, e não tem novas políticas. As políticas públicas que existiam foram extirpadas. Eu vou dar um outro exemplo. Aqui nós tínhamos, na época do governo do ex-prefeito Décio Lima, o Prove Blumenau, um programa extraordinário da agricultura familiar, em que o produtor da agricultura local tinha uma estante no mercado através de um acordo junto com o mercador lá que recebia o incentivo para isso, para expor os produtos da agricultura familiar aqui no município. Diversas marcas que foram projetadas para o Brasil internacionalmente vieram através desse programa. Movimento Viver a Vida junto com os idosos. Nós tínhamos aqui uma gama de política de participação popular através, por exemplo, do orçamento participativo, que tinha o orçamento do governo, e quem decidia qual é a prioridade do povo era o povo que vivia. Quem sabe o problema da sua rua, Marcão? Quem sabe o problema da falta do médico lá no posto de saúde, da falta de vaga em creche na sua localidade? Não sou eu, não é o político que está muitas vezes, né, como um prefeito que se tranca às vezes dentro de um gabinete. É a população. O orçamento participativo parou. E nós podíamos aqui discorrer o dia inteiro de tantos programas importantes, como eu já falei aqui, a própria Casa Elisa, um dos únicos instrumentos que a gente tem aqui de proteção às mulheres, nasceu no governo do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores. Na época, a secretária Maria Emília, que também faço de volta a referência. Então, Marcão, praticamente a cidade paralisou e o governo aqui, infelizmente, tem deixado muito a desejar nesses últimos 24 anos. O governo, porque é o mesmo governo, de volta, só mudou o CPF. Vereador, o senhor conseguiu, nesses poucos meses de parlamentar aqui na casa, a aprovação de 2 importantes projetos. Eu quero tratar sobre esses assuntos no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Jean Volpato, do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só e a gente já volta. Sabia que você pode sugerir projetos de lei que podem tentar mudar uma realidade e melhorar a vida de quem está à sua volta?
Aqui, na ouvidoria da Câmara de Blumenau, você pode fazer tudo isso e muito mais. Críticas, elogios, reclamações, a sua manifestação é muito importante. Fale com a gente, 0800 100 1514 ou acesse camarablu.sc.gov.br e preencha o formulário. Use a ouvidoria de forma eficiente e ajude a melhorar sua cidade. Ouvidoria da Câmara, sua voz no lugar certo. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Pois é, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, meu amigo, minha amiga, vou fazer um convite para você, viu? Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, nós temos aqui a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Então, acompanhe a TV Legislativa todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas. Acompanhe o trabalho que o seu parlamentar está fazendo aqui na cidade de Blumenau. Fica o nosso convite. Sempre antecedendo as sessões ordinárias, nesses mesmos dias, acontecem as reuniões das comissões legislativas permanentes, onde todos os parlamentares também estão envolvidos nas comissões aqui da casa. Então, você pode acompanhar todo esse trabalho que é colocado à sua disposição ao vivo aqui na tela da TV Legislativa, tá certo? Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo o vereador Jean Volpato aqui no plenário da Câmara, onde nós gravamos aí o nosso Fala Vereador. Vereador Jean, o projeto de lei que determina a instalação de placas informativas sobre crime contra animais foi sancionada pelo prefeito e já é uma lei aqui na cidade de Blumenau. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse importante projeto que o senhor conseguiu aprovar aqui na casa. Projeto significativo na proteção dos animais. Você sabe, Marcão, esse foi um compromisso que eu assumi já na época da campanha, que a gente ia chegar aqui e ampliar a voz de proteção aos animais na nossa cidade. Pela primeira vez na história, nós temos uma frente parlamentar aqui na nossa Câmara de Vereadores em defesa dos animais, uma frente parlamentar que também nasceu através de um projeto da nossa autoria. A gente encaminhou esse projeto das placas informativas, que já é realidade em algumas cidades do Brasil, e esse projeto ele foi agora sancionado pelo prefeito. E ele determina que a prefeitura instale em parques, em espaços de grande circulação, placas informando o crime federal de maltratar, de abandonar, de envenenar os animais. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, esses nossos amiguinhos de quatro patas, que tanto amor têm para dar e, por vezes, encontram seres humanos ignorantes, pessoas de má índole, que, ao meu ver e à minha compreensão, só merecem um único espaço, que é a cadeia. Quem tem coragem de maltratar, de abandonar e de envenenar um serzinho tão indefeso e, como eu disse, que tem tanto amor para dar, né? Infelizmente, ainda existem seres humanos. Acredito, Marcão, que essas placas informativas, para além da pessoa que comete esses crimes, porque já é crime, né, esse tipo de ação, para além dessas pessoas que vão ver, enxergar que o poder público está atento a essas irregularidades, a esses crimes, as pessoas também que lá circulam vão também ter acesso a essas placas e aí cria um clima na sociedade de policiamento, onde a própria população vai começar a alertar um vizinho, vai alertar
né, os seus amigos, as pessoas do convívio do trabalho. Assim, não é bem assim não. Eu tenho um animal, deu a ninhada e eu vou abandonar porque eu não quero ficar com a ninhada. Então, tem que ter responsabilidade. Você tem seu animal em casa, animal não é brinquedo. Você tem que castrar ele se você não quer que ele tenha a ninhada. Você tem responsabilidade ali em cima. Você não pode simplesmente julgar, não pode dar, né, como às vezes, infelizmente, acontece, uma linguicinha lá que bota com veneno, o animal mata o animal. Porque são esses animais, Marcão, sentem dor, sentem medo, sentem frio, tudo que nós seres humanos também sentimos, eles só não podem falar, né? Mas eles têm sim o sentimento e essa lei agora, já de nossa autoria, através desse projeto, vai instalar essas placas na nossa cidade. É uma referência, inclusive, para o Brasil, tá, Marcão? Ô, vereador, o senhor tem também defendido muito aqui no seu mandato, na tribuna, a questão da agricultura familiar. O senhor conseguiu um projeto, aprovar aqui na casa, um projeto, inclusive, está na mesa do prefeito para sancionar, que trata aí um fomento para a agricultura familiar aqui na cidade de Blumenau. Que projeto é esse, vereador? Então, Marcão, citei no bloco passado o exemplo do PROVE, que foi um programa extraordinário criado na gestão do ex-prefeito Décio Lima, que incentivava os produtos da agricultura familiar no comércio. Esse programa municipal da agricultura familiar, ele nasce através de um amplo debate, inclusive com o sindicato. Eu quero aqui fazer uma referência que esse projeto já foi um sonho, inclusive, da nossa ex-vereadora que assumiu já o mandato aqui, né, e suplente vereadora Kátia Bach, que é também do Sindicato da Agricultura aqui na nossa cidade, que cria-se um programa de incentivo aos agricultores na nossa cidade, por diversas razões. Primeiro, porque nós saímos lá em 2014, né, através do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, do mapa da fome da ONU. Infelizmente, há 4 anos nós voltamos para o mapa da fome e agora está havendo um esforço coletivo no Brasil para o Brasil sair novamente do mapa da fome, depois daqueles últimos 4 anos terríveis do ex-governo, do qual não quero nem citar o nome daquele ex-presidente, mas a gente, infelizmente, tinha entrado de volta no mapa da fome. E criar um programa de incentivo à agricultura familiar, ele vem de encontro com esse esforço, porque eu participei também quando estive lá em Brasília, junto com o CONSEA. O CONSEA é o Conselho Nacional da Segurança Alimentar, que foi extirpado também por aquele governo, o governo do presidente Lula reacendeu o CONSEA. E um dos desafios é a gente ter mais alimentos na mesa da população e produtos mais saudáveis, sobretudo. O programa que a gente aprovou aqui, ele determina isso. São alimentos que são da nossa agricultura sem agrotóxicos, alimentos que incentivem o combate à fome e à miséria na cidade de Blumenau, mas, sobretudo, que gere emprego e renda para o nosso pequeno agricultor. Porque o que a gente tem notado, Marcão, que teve, sobretudo naquela década de 70, 80, um forte êxodo, né, onde a população saiu do campo e foi morar na cidade. Esse projeto também tem o objetivo de fazer um movimento contrário, que a população fique no campo, que se estabeleça nas suas raízes, mas que ele não precise sair de onde ele tem vínculo familiar, vínculo com aquela comunidade, apenas para gerar renda. Ele pode gerar renda na sua localidade, mas que também ali tenha todas as políticas, como a universidade, que tenha, né, a escola, que tenha toda uma rede de política pública. E esse programa ele vem muito desse encontro, combater a fome, alimentos sem agrotóxicos, geração de emprego e renda naquela localidade. Esses dias eu estava assistindo o senhor na tribuna, o senhor trouxe até um vidro de óleo de peroba e cobrou do governo do estado obras que estão paradas aqui na cidade, falou de diversas obras, inclusive a Via Expressa, né, a continuidade da Via Expressa, enfim, outras obras. O senhor trouxe um rol de obras que o governo federal havia feito e cobrou do governo do estado aí obras aqui na cidade de Blumenau. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Marcão, eu quando assumi esse mandato, uma das coisas que eu falei, eu acho que é uma frase que simboliza muito esse mandato. A política, ela é a arte do diálogo. Infelizmente, tudo que o atual governador não faz. A gente vê quando o presidente da República vem para Santa Catarina, o governador não aparece. E não só o presidente, quando os ministros de Estado, nós tivemos aqui já quase 20 ministros de Estado que estiveram em Santa Catarina, em nenhum momento o governador Jorginho Melo esteve presente. Isso é muito danoso para a nossa sociedade. Não é apenas uma rivalidade entre o governador e o presidente Lula. Afinal, o presidente da República é o presidente dos outros brasileiros. Eu não gosto da
da política do governador, mas ele é o governador do nosso estado. Não sou do mesmo partido do prefeito aqui, mas ele é o prefeito da nossa cidade. E quando a gente trata a institucionalidade com uma rivalidade pessoal, quem paga não é eles, é a sociedade, porque são recursos que vêm. E, para nossa sorte, o presidente Lula ele é tão republicano que desconsidera todas essas agressões. E, infelizmente, quem está pagando é a sociedade blumenauense na nossa região, porque, por exemplo, a gente teve agora uma denúncia que a gente fez, inclusive aqui na tribuna, que é a própria SC-108, quem não sabe do que eu estou falando, é a Via Expressa, uma SC que em 10 anos teve apenas 3 quilômetros de obra concluída, quem vai lá ver que está totalmente abandonada, é mato tomando conta. Recentemente o governador esteve em uma rede local aqui de televisão e disse que, não é minha responsabilidade, porque na verdade quem fez isso foi o governo passado. Olha, Marcão, se todo governador tivesse pensamento que só porque foi o outro governo que fez eu não vou dar continuidade, imagina o desastre que ia ser o nosso país. Foi o outro governo, talvez, governador, mas o dinheiro é nosso. Então, tu tem a obrigação de concluir aquela obra e não deixar abandonada. Outra questão, por exemplo, é a volta da Central dos Corpos de Bombeiro. A gente cobrou lá em fevereiro, o prefeito, inclusive, da nossa cidade, junto com o governador, esteve lá em Florianópolis, o governador se comprometeu com a volta da Central dos Corpos de Bombeiro e não trouxe. E aí, o que aconteceu? Nós, através de um trabalho de fiscalização, notamos que era mentira. Nós fomos ver, não voltou a Central do Corpo de Bombeiro. E aí, o governador vem para Blumenau recentemente e diz que é uma falácia, porque, na verdade, a Central do Corpo de Bombeiro nunca saiu de Blumenau. Mas como que lá em fevereiro ele disse que ia voltar? Como é que uma coisa que nunca saiu vai voltar? Então, tem alguma coisa muito errada aí. E a gente observou agora, recentemente, o comandante dizendo a central vai voltar, mas voltou por pressão, voltou pressão da comunidade, também pressão política nossa, mas a comunidade vem junto conosco e cobrou. A nossa região, Marcão, não tem um hospital regional, é uma das poucas regiões do nosso estado que não conta com hospital regional. Nós não temos um polo da universidade pública do estado, que é o UDESC, uma das poucas regiões que não tem um polo. Então não é de hoje, e diga-se de passagem, né, a gente faz a cobrança em cima do governador Jorge Melo, não é de hoje que o governo do estado está faltando para o Blumenau, e o governador, além de estar faltando, ainda isola o estado de Santa Catarina no resto do Brasil com essa postura pequena que ele faz, que ele encaminha e, sobretudo, falando que não há recurso federal quando a gente sabe que ele apoiou um governo que não trouxe uma palha, uma agulha, e hoje a gente tem efetivamente investimento. Um exemplo disso que eu acabei de anunciar há poucos dias, que trouxe para a cidade R$1 milhão e já está no caixa da prefeitura para fazer obras de encosta aqui na cidade. A cidade voltou a ver recurso federal e o governador tem que ser um pouco mais republicano para não prejudicar a nossa sociedade. O senhor fez duras críticas aí no que diz respeito ao aditivo, à BRK, inclusive levou esse assunto à justiça. Gostaria que o senhor falasse essa questão. Está na justiça, o juiz local aqui entendeu que, como agência reguladora já havia analisado esse procedimento, ele não queria se manifestar em termos disso, mas a gente recorreu para a Justiça Estadual. Esse processo está tramitando, porque a gente acredita que precisa cancelar esse aditivo, cancelar esse aumento abusivo da taxa de esgoto, mas não é só o aumento, ele é todo, o processo ele é todo irregular na nossa análise. Esse aditivo ele é muito suspeito, primeiro porque ele prorroga até 2064, eu não estou falando de recurso, eu estou falando do ano, até o ano de 2064, talvez, espero que não, mas talvez muitos de nós nem estejamos mais aqui, isso já é para outra geração, através de um aditivo que ele dá um salvo-conduto para uma empresa que não cumpriu o seu papel, não cumpriu um contrato firmado com a sociedade de que iria fazer o saneamento básico em Blumenau em 100% da nossa cidade. E ele diz, olha, não vou mais fazer em 100%, eu vou fazer até 2064, prorrogando 10 anos do contrato, 60% e outros 40% a gente vai colocar um caminhão limpa-fossa em toda a cidade para ir lá limpar o esgoto da sua residência uma vez só por ano, ou seja, os outros 364 anos uma fossa vai lá ficar entupida, apenas como uma justificativa para poder cobrar da nossa população, para poder tirar dinheiro da nossa população. E ainda com uma exigência,
tem que ser o caminhão da empresa, tem que ser o caminhão da BRK. Então, é um processo totalmente irregular, é uma vergonha, inclusive, que espero, né, que o Ministério Público seja muito mais incisivo, espero que a Justiça seja muito mais incisiva em relação a isso, porque eu digo e repito, se a nossa população soubesse cada detalhe desse aditivo, Marcão, não iria ter rua na nossa cidade para tanta gente que iria se manifestar indignada do que está acontecendo. Cidadão, veja seu direito, porque tem mão solta aí e mão solta com muita irresponsabilidade. Então veja, acompanhe e venha junto conosco nessa cobrança, porque se tiver pressão popular, o aumento ele é cancelado. Agora, se não tiver, vai ficar tudo na surdina. Vereador Jean, foi um prazer tê-lo aqui no Fala Vereador, né, a hora do parlamentar. Espero contar com o senhor em outras oportunidades. A gente continua acompanhando o seu trabalho aqui na casa. Obrigado, Marcão. Obrigado a toda a comunidade. Eu sempre, eu acho que a gente ser da comunicação, a gente age muito com o princípio da transparência. Se você quiser acompanhar nosso trabalho, está lá nossa rede social, Instagram, @JeanVolpato, tem também nosso Facebook, Jean Volpato. Acompanhe, vem junto, vem cobrando. E, como eu disse no começo, política é arte do diálogo. Independente se você gosta do meu partido ou não gosta, isso aí nós vamos disputar na eleição. Agora, se é do Flamengo, se é do Corinthians, se é azul, se é vermelho, amarelo, isso aí é tudo muito pequeno, perto da grandeza que é lutar pela nossa cidade, para ter médico no posto de saúde, para ter vaga na creche, para ter ruas urbanizadas, pavimentadas e para ter as políticas públicas que garantam aquilo que não é favor, é direito teu. Vem junto cobrar com a gente. Sucesso na caminhada. Obrigado. Vereador Jean Volpato, do Partido dos Trabalhadores, foi entrevistado de hoje aqui no programa Fala Vereador. O Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.